bom sábado a todos, sejam bem-vindos e um feliz sábado. Queremos reforçar, mais uma vez, estamos no momento da escola sabatina, onde vamos recapitular o estudo da lição que nós aprendemos ao longo da semana. Entramos num trimestre recentemente, um trimestre que vamos aprender coisas fantásticas. Eu creio que todo cristão adventista do sétimo dia é muito apaixonado por profecia, porque nos dá a entender que Jesus está às portas. Estamos na terceira lição, depois de estudarmos as duas primeiras lições desse trimestre. E esse trimestre tem como tema alusões, imagens e símbolos. Como estudar as profecias bíblicas. Então, antes de começarmos o nosso estudo, peço que o Manuel nos faça uma oração para então darmos início ao nosso estudo. É verdade. Vamos então estudar, depois de termos estudado alguns princípios da profecia e o fundamento do Gênesis, vamos pedir a bênção de Deus para as imagens acerca do casamento, que vai ser o nosso tema de estudo esta semana. Querido bom Deus que nos altos céus habitas, graças te damos, ó Pai, pelos momentos que nos deste de estudo da lição, e agora te pedimos a tua bênção para os momentos em que eu e o Eugênio estaremos aqui a fazer a recapitulação. Que cada um destes exemplos, que cada um destas imagens possa fortalecer no nosso coração o nosso relacionamento contigo e possa ser um aproveitamento da percepção do amor que tu tens por cada um de nós. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tal como fizemos referência, hoje uma das primeiras imagens que nos ajudarão a entender as profecias bíblicas, Manuel, é o casamento. O casamento, como nós entendemos pela Bíblia, a palavra de Deus, é uma das primeiras instituições que Deus fundou. Por quê? E vamos agora começar a falar à luz da Bíblia, Manuel. O que é um casamento, mais ou menos? Só para que o nosso telespectador, nossos irmãos consigam perceber, mais ou menos, por que Deus quer usar essa imagem do casamento para entendermos as profecias. Eu, se calhar, antes de falar da imagem do casamento propriamente dita, queria apelar à reflexão de quem nos acompanha, Eugênio, de uma questão que, enquanto eu vinha para aqui, vinha a pensar. Muito bem. Que é a semelhança de nós, quando temos filhos, que os nossos filhos nem sempre existiram, nem sempre estiveram connosco, mas a partir do momento em que estão, nós já não imaginamos a vida sem eles. Ok. E o mesmo acontece quando nós estamos num casamento. Como é óbvio, nós quando nascemos, crescemos e fomos nos desenvolvendo, não éramos casados. Mas a partir do momento em que estamos casados, já não faz sentido imaginar a nossa vida Sem ser casados. sem estarmos na condição de casado, sem estarmos com a nossa esposa. E isso, enquanto eu vinha para aqui, vinha a refletir precisamente esta relação. É claro que quando nós chegarmos à história de Oseias, podemos analisar em mais detalhe esta questão. Muito bem. Mas eu imagino o sofrimento da parte de Deus quando cuidadosamente nos criou, quando cuidadosamente nos cuidou e a determinado momento nós decidimos virar costas e abandonar, e assim o temos feito quase todos nós, desde o tempo de Adão até os dias de hoje, mas ainda assim este é um Deus de amor que não equaciona viver sem a nossa presença. Amém. E tudo faz para se aproximar novamente de nós. Muito bem. E era neste contexto e com esta imagem que Deus pretende que o seu relacionamento connosco seja tão íntimo que Ele só consegue utilizar, ou melhor, não é que Ele só consiga utilizar este exemplo. Nós é que só conseguimos compreender através deste exemplo. Exato. Que eu estava a colocar as coisas na ordem incorreta. É claro que Deus tem uma infinidade de exemplos que podia dar, nós é que estaríamos, se calhar, não em condições de os perceber todos. E então Ele utiliza este exemplo que nos é familiar, nos é extremamente importante, para dessa forma nós conseguirmos perceber o cuidado que Ele tem para connosco, através do amor que Ele nos disponibiliza. Mais do que apenas fazer-nos felizes, o casamento deve ser uma escola na qual aprendemos lições profundas sobre nós próprios e acerca da nossa relação com Deus. Era esta basicamente a frase, tem outras aqui na lição de sábado, mas esta eu acho que é fundamental, que é através de algo que é imperfeito e que nós conseguimos perceber basicamente através da lição, ainda assim nós conseguimos perceber a perfeição do amor que Deus tem por cada um de nós. Realmente falou uma coisa muito importante. Deus utiliza aquilo que nós conhecemos, vivemos, para dele a gente extrair várias lições importantes. Só para lembrar a todos, a nossa lição número 3
O verso áureo está em Apocalipse 19, versículo 9, que diz: e disse-me, é uma profecia que João, uma das visões que o apóstolo João estava tendo, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Manuel falou muito bem. Nós, Adventistas do Sétimo Dia e outras denominações religiosas que creem na criação, entendemos que o casamento foi criado por Deus. No princípio, Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Esse é o primeiro princípio do casamento. Tem o princípio da vitalidade, que é vitalício, até que a morte separa, salvo alguns pressupostos. E Manuel já até adiantou. Existem ali para frente, vamos falar sobre a história do casamento do profeta Oséias, que nos faz lembrar dessa questão. Muito bem, hoje, infelizmente, o conceito de casamento está muito distorcido. Tem vários tipos de casamento, mas nós vamos tirar as imagens para entendermos as profecias do verdadeiro casamento que Deus nos ensinou. Vamos então começar com aquilo que é uma das matrizes do casamento, uma só carne. Quando Deus cria o casamento, essa expressão aparece. E ambos se tornarão uma só carne. Que lições, que imagem nós podemos tirar dessa ligação do casamento, do nosso amor com Cristo? Tornar-se uma só carne, Manuel. É algo que às vezes é indescritível. E aqui abaixo a lição vai falar da distorção do casamento, e os fariseus a tentar Jesus com todos estes exemplos, mas eu queria que nós prestássemos só um pouquinho de atenção ao texto de Gênesis, e eu só vou chamar a atenção do versículo 25 do capítulo 2, que nos diz lá: ora, um e outro, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém. Todos os outros textos muitas das vezes estão mais explorados. A maior parte das vezes eu acho que este não está explorado em consonância e em condições. Okay. É claro que a Bíblia fala muitas das vezes de esconder a vergonha e a nudez quando não existe um relacionamento dentro do casal. Certo. E aqui, após ter surgido este casamento, tem esta afirmação que é belíssima. Efetivamente, quando ambos são a nudez de um e de outro não são uma questão de vergonha. Exato. Entre eles. Okay. Entre nós e Deus, este mesmo exemplo tem a mesma funcionalidade. Deus abre para connosco todos os segredos e partilha connosco, e nós vemos isso no final da lição, que não há nada que Deus venha a fazer que não revela aos seus servos, os profetas. Exato. Deus revela todo o seu amor. E nós, enquanto noiva, enquanto esposa, apaixonados por esta revelação de amor, também abrimos perfeitamente o nosso coração e todas as nossas confidências para este que consideramos o nosso esposo e este Deus que está disponível para nos amar. E esta imagem, habitualmente, quando é feita a leitura deste versículo, existe sempre, e nós, enquanto seres humanos, um quê de malandrice. Uau, exato. Mas não, é aquela pureza e a mais perfeita inocência de um bebê que, despido perante os pais, não sente qualquer tipologia de pudor ou de vergonha. E é aquilo que nos acontece perante Deus. Que só acontece essa vergonha após o pecado. Okay. E então se pega numas folhas de figueira e fazem-se uns aventais e procura-se esconder com uma folha de figueira, para quem conhece, que se esfarrapa toda e não vai resistir quase tempo nenhum. Com certeza. Etc, etc. Mas há aqui este aspecto que é casamento, vitalício e fiel, foi o ideal estabelecido por Deus na fundação do mundo. Muito bem. Manuel, para quem nos acompanha, quando a gente lê as profecias, e a primeira lição falou um pouquinho sobre como estudar as profecias, mulher em profecia significa igreja. E Cristo é o noivo desta igreja. Por isso é que esse simbolismo que nós tiramos, essa imagem profética que tiramos sobre o casamento, Deus foi tão sábio em usar essa instituição muito importante. Claro que quando tem duas pessoas pecadoras, o casamento tem as suas falhas, humanamente falando, mas, porém, Deus criou o casamento para um projeto vitalício e fundamental. Mas já agora deixa-me só dizer uma coisa que é extremamente importante. Sim, sim.
Mesmo com duas pessoas pecadoras, um casamento pode ser espetacular. Amém. Amém. Quanto mais quando nós cumprimos os propósitos de E depois Deus. a terceira pessoa, que é Cristo, Exato. faz toda a diferença nisso. A lição trouxe aqui, para pegamos essa parte de uma só carne. A igreja como esposa de Cristo, e a lição traz no comentário final, existem 3 princípios para o casamento e que nós podemos retirar lições para a nossa vida espiritual. Primeiro, perdoe o seu cônjuge, mesmo que não mereça, tal como Cristo nos perdoa, mesmo que não mereçamos. Que lição maravilhosa. Manuel. Garantidamente que não merecemos, que é diferente. Exatamente. Mesmo que a gente não mereça, é assim, eu tenho a certeza, e por aquilo que estivemos a estudar até no trimestre passado, o pecado não merece perdão. Ok, sim. Ele merece apenas o perdão porque Jesus pagou o preço por nós. Amém. E é esta entrega do esposo em favor da esposa, tentando resgatá-la, redimi-la, que é este o trabalho que Jesus faz por cada um de nós. Amém. Há um esposo perfeito e uma noiva, enquanto entidade, que não é assim tão perfeita. Exatamente. Que tem os seus defeitos. Exato. Mas pela continuidade, pela persistência e paciência do seu esposo, ela vai adquirindo gradualmente alguma perfeição. Amém. E vai se aproximando da expectativa ou do desejo deste noivo que tão pacientemente fica a aguardar pelo crescimento e pelo desenvolvimento que acontece. E no fundo já estamos a entrar um pouquinho na parte de segunda-feira, que era, estávamos entregues ao abandono. Exato. Após o parto, ainda sem o coto umbilical devidamente aparado, sem os cuidados próprios do pós-nascimento, deixados no campo para morrer. Muito bem. O segundo ponto, e o Manuel já tocou muito bem, apesar dessa esposa que é defeituosa, aqui diz que a segunda lição que podemos tirar do casamento é aceitar o nosso cônjuge com todos os seus defeitos. Cristo aceita a sua amada igreja. E está lá no livro Atos dos Apóstolos, que a irmã White fala que essa igreja, por mais que pareça defeituosa, fraca, débil, é mesmo esta que Deus poderá impactar o mundo. Claro que vai ter um refinamento para que sejam selecionadas pessoas que estarão prontas para a chuva que vai ser derramada, para que homens e mulheres levantem e transmitam a última mensagem antes da volta de Jesus. Mas assim, Cristo aceita a igreja com seus defeitos, Manuel. E esta é a diferença. Okay, amém. É que é assim, quando nós estávamos em fase de namoro para as nossas esposas, se nós tivéssemos uma namorada que começávamos a encontrar muitos defeitos, ainda era fase de namoro, ainda não havia compromisso, casamento, está na hora de sair de fininho. Exatamente. E ir a outro sítio. Mas Jesus sabe desde o início que nós temos defeitos. Quando nos encontrou, não tínhamos solução para a nossa vida, mas em todo o caso, Ele cuida de nós. E esta é uma afirmação que aqui está, que é espetacular. É, apesar dos meus defeitos, Ele aceita-me como eu estou. Amém. E este é o aspecto que é fundamental nós termos em consideração. Amém. E depois tem a outra parte, que é Cristo coloca-se antes, ou melhor, coloca-nos antes de todas as suas prioridades. Amém. Para nós podermos ser resgatados. E aqui, nós em termos de relação matrimonial, é aquilo que nós temos que ter em consideração. Okay. Que é, na relação, e aqui, se me permitirem, e sem querer entrar na suscetibilidade de ninguém, normalmente as esposas já fazem isto muito prontamente. Okay. Que é olhar para os gostos e aquilo, o cuidado do marido, etc, etc, etc. E Jesus dá um exemplo espetacular. Okay. Ele, como cabeça, como líder desta família, ele faz exatamente o mesmo. Ele coloca-se no papel de colocar a esposa em prioridade e sacrificar-se por ela. Amém. Por isso, é um exemplo que é fundamental, estes 3 aspectos que estão aqui no final da lição de domingo, que mais até do que só termos uma visão espiritual, termos uma visão
do nosso relacionamento matrimonial, que é um grande exemplo. Ok, e ali fica uma lição bem importante para nós. Claro, para que, desenvolvendo esses 3 princípios que acabamos de discutir há pouco tempo, igreja como noiva de Cristo, nós vamos então desenvolver isso que é uma só carne. A igreja toda e com o seu noivo Cristo, uma só carne. Agora, a lição de segunda-feira diz a bela noiva, mas traz um perigo, e que é quais são os perigos de confiar na nossa própria beleza, porque, claro, Deus chama a sua igreja apesar dos seus defeitos, e Ezequiel também nos traz algumas lições importantes, no capítulo 16, a partir do versículo 4, que fala a expressão de exaltar essa noiva, mas também traz um perigo. Por exemplo, que lições nós podemos retirar? Mas eu vou ler aqui um aspecto importante. A noiva de Deus é bela, não por causa de qualquer coisa que ela tenha feito, mas porque Deus derramou o seu favor sobre ela e tornou-a assim. Muitas das vezes, principalmente como nós, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é uma igreja muito voltada na Bíblia, também temos, se calhar, um pouquinho às vezes vamos num extremo em pensar de que esses, todos os privilégios que nós temos nos dá aquele orgulho santo de nos tornarmos talvez uma igreja diferente das outras. Que perigos e lições nós podemos retirar a partir dessa lição aqui? Este é um exemplo que é de uma profunda inspiração aquilo que Ezequiel tem e que escreve com a inspiração que Deus lhe dá. E enquanto eu estava a estudar a lição e a pensar em estar aqui, é qualquer coisa que quando nós lemos, e basta ler estes primeiros versículos de Ezequiel, para perceber que nós não temos, nem somos absolutamente nada se não for Deus em nosso favor. Todo o cuidado, porque muitas das vezes não consideramos sequer o cuidado que Deus tem em manter as proporções de gases atmosféricos para que eu possa respirar, que a minha digestão possa funcionar em condições, isto só do ponto de vista físico. Okay. Quanto mais do ponto de vista espiritual, que eu não sou merecedor de nada, mas Jesus se entregou para morrer por mim e está disponível para me poder santificar, etc, etc. E isto é colocado imagisticamente de um aspecto que é lindíssimo. É quase uma prosa poética aquilo que Ezequiel está aqui a fazer. Um recém-nascido moribundo, ainda a revolver-se no seu próprio sangue, é encontrado e é levado para ser cuidado até que se torna uma jovem moça perfeitamente desenvolvida. E é aqui, quando é convidada a ser desposada, que nós vemos aqui o cuidado do banho e da higiene que deve ser feito quando o bebê nasce. Ok. Não foi feito até agora. Vamos imaginar, 16 anos depois, 18 anos, 20 anos depois, é que este cuidado acontece. E, a partir de quem lê, diz, está tudo errado. Exato. Está tudo mal aqui. Mas aquilo que acontece é que, quer a mim individualmente, quer nós coletivamente enquanto igreja, o batismo, a purificação, acontece quando já existe uma maturidade suficiente para aceitar o compromisso e aceitar ser desposado. Okay. Este é o aspecto que é fundamental. E só depois deste aceitar consciente é que foi feita a higiene da noiva. Ok. E depois desta higiene, acrescenta-se aqui uma panóplia de coisas, desde os vestidos de linho, de seda bordada, etc, etc, para a pulseira, para o brinco, para o pendente no nariz, para a coroa, toda uma panóplia de apetrechos que vão sendo acrescentados e que, a determinado momento, com toda esta beleza física e exterior adornos, vamos assim dizer, esta mulher sente-se efetivamente bela e considera-se bela na sua essência e única e exclusivamente por sua responsabilidade e acaba por trair este seu noivo, este seu marido, demonstrando ou dando a desfrutar
não só a sua beleza física, mas todos os bens que lhe foram concedidos após ela ser desposada, como bens de prenda de casamento, ela o utiliza e depois, mais à frente, após o versículo 14, que se nós continuarmos a ler, e desafio a quem nos acompanha a ler, além de todo este capítulo é de um interesse extremo, que todos estes ouro, prata, pendente, vestidos, bordados, etc., são utilizados para revestir, para fortificar os seus próprios ídolos que esta mulher cria para si mesma, abandonando o Senhor. Mas ainda assim, este marido ama tanto esta mulher que está à espera que ela se arrependa e que volte a ele. Amém. E Manoel tocou um ponto que vai ser a nossa próxima lição. E antes que entremos, Deus enfeita a mulher, o povo de Israel, nessa bela prosa poética que o Ezequiel traz para nós. E o versículo 14 começa assim: correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura. Ou seja, explicou muito bem esse preparo que Deus faz, mas infelizmente era para a glória de Deus ou não. O povo usou muito mal esse enfeite todo que Deus o colocou, era para representar Deus entre as nações como a esposa do Cordeiro. Mas para isso, e aí está o ponto que nós queremos pegar, temos o perigo de ter esse orgulho espiritual, eles não chamam atenção nisso. A igreja recebeu vários talentos e dons da parte de Deus e nós temos a bênção de termos, de ser um povo, não somos melhor do que qualquer outro povo, somos iguais, mas temos a bênção de termos o espírito de profecia, que é um dom que recebeu-se de Deus para podermos ter essa compreensão vasta daquilo que Deus revela na sua santa palavra. E a lição nos traz, na terça-feira, a história da mulher do profeta Oséias. Que lições fantásticas que Deus queria explicar para o seu povo. Imagina um profeta, homem de Deus, na época, acredito que toda a nação judaica ficou assim, a olhar para a cena. Vai à casa do prostíbulo e casa com uma prostituta. E Deus tinha grandes lições. Mano, eu não vou aqui me adiantar, mas eu gostava que isso ficasse sobre a tua responsabilidade. O que Deus quis ensinar ao povo de Israel? Fazer com que um profeta casasse com uma meretriz, com uma mulher que fazia vida. É assim, já vem da lição anterior. É, exato. Nós já começámos a aflorar isto. E a forma de contextualizar vem aqui em Ezequiel 16:15, ainda da lição de segunda-feira, que diz: mas confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama e prostituíste a todo aquele que passava para ser sua. E a pergunta que aqui está, porque não é só a contextualização histórica que interessa, nem esta de Ezequiel, nem a vida de Oséias que teve, que é para ficar na história e nós dizermos, bem, aqueles contemporâneos de Oséias eram mesmo burros que não percebiam a mensagem, exato, etc, mas a pergunta está aqui abaixo. Como podemos proteger-nos sempre do orgulho espiritual? Muitas destas riquezas que estão associadas a esta noiva em Ezequiel 16, são as riquezas espirituais que tu tocaste discretamente aí, como o espírito de profecia, o conhecimento da doutrina, as leis da saúde, os 10 mandamentos, etc, que são de uma riqueza enorme. Exato. E que nós muitas das vezes, e voltando àquilo que tinhas dito também, e todas estas riquezas não eram para ser exclusivas desta mulher, mas não eram para ser prostituídas também. Exato. Muito ok? bem. Eram para ser um testemunho de que todas estas riquezas existiam por causa do relacionamento íntimo que esta mulher tinha com o seu marido. Amém. E assim geraria a curiosidade e o interesse de que todos quisessem saber quem é este cuidadoso marido ao conhecer a história que aconteceu com esta mulher que estava abandonada para morrer à sua sorte após o nascimento. E era isto que o povo de Israel então tinha como responsabilidade, e é esta a responsabilidade que nós, enquanto Igreja, temos hoje. Todas as riquezas que o Senhor nos confiou são para estar disponíveis para dar testemunho precisamente das bênçãos que o Senhor nos confiou, mantendo-nos
em perfeita submissão. Muito bem. E agora, Deus ama-nos, Amém. apesar da nossa infidelidade. Amém. E este exemplo de toda esta história, e que antes de que ele conhecesse, eventualmente, acredito eu, porque também não nos diz se esta mulher prostituta que Oseias tomou, se ele já a conhecia anteriormente ou não. A Bíblia não nos diz isso e não é o aspecto que é importante, mas esta sucessiva saída de casa e abandono para novos desafios, excitações, hábitos, que aqui às vezes também pode ser não uma satisfação, mas nós temos, enquanto seres humanos, muito a tendência de querer dizer eu sempre fui assim, como é que é possível eu mudar, etc, etc. E então nós vemos aqui um progredir de uma saída de casa curta para uma saída mais longa, até que esta mulher perde a sua liberdade e Oseias é ordenado a ir pagar o seu resgate, redimir a sua esposa, trazê-la novamente para casa, restituir-lhe a liberdade, e ela não desfruta muito tempo dessa liberdade e volta a sair outra vez. Exato. E este vai e vem é precisamente o exemplo daquilo que aconteceu com o povo do antigo Israel, 10 tribos do norte, e com o reino do sul, que no tempo dos juízes era isto que acontecia. Exato. Desviavam-se um pouco, eram dominados pelos povos vizinhos, arrependiam-se, pediam muita ajuda a Deus, Deus restituía a liberdade, assim que estavam em liberdade, voltavam a fazer disparates, voltavam-se a desviar do propósito, voltavam a dar mau testemunho, voltavam a virar escravos ou subjugados a outro povo dominante, e este vai e vem é aquilo que Deus está a querer demonstrar, e demonstra-o precisamente por esta questão. É que apesar de toda esta prostituição, o profeta Oseias sempre esteve disponível para receber de volta a sua esposa, a sua amada. E aí, agora vamos pegar essa história do profeta Oseias. E, claro, o povo perguntou. E Deus respondeu que esse vai e vem de Gomer, essa busca constante do meu profeta para essa mulher, representa simplesmente vocês, nação judaica, nação israelita. Vocês vão constantemente prostituir-se com outros deuses, mas eu estou aqui como um Deus que sempre vai atrás de vocês. Em Apocalipse 17, e aqui onde eu quero tirar a lição, para a nossa lição que queremos estudar agora, diz assim no versículo 1 e 2. Apocalipse, capítulo 17, versículo 1 e 2. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devastidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Claramente que quem é muito novo, ao lermos esse texto, tem muita linguagem aí, estranho, muitas águas, prostituíram-se com os reis, e a lição nos faz essa pergunta. O que é a prostituição mencionada aqui? Já vimos que é idolatria, basicamente. Agora, que lições pode a igreja cristã aprender com a história de Oseias? E, ademais, de que forma a igreja tem repetido o pecado do Antigo Testamento nos dias de hoje? Como igreja hoje, nós precisamos tirar lições do passado para podermos evitar os mesmos erros. Se nós pegarmos no livro O Grande Conflito, que a seguir ao Desejar de Todas as Nações retrata a vida de Jesus aqui na Terra, e depois temos o livro Atos dos Apóstolos, que fala do início da Igreja Cristã, que é um desdobrar mesmo do livro Atos dos Apóstolos que nós temos aqui, com mais alguns detalhes. O livro do Grande Conflito vai precisamente mostrar isto. Na fase inicial da Igreja Cristã havia muito entusiasmo em querer seguir a Deus. E eu costumo normalmente colocar aqui em paralelo a fase de Esdras e de Neemias, quando houve a libertação da Babilónia e o povo regressou ali. Que eles estavam tão empenhados, mas tão empenhados em cumprir aquilo que Deus queria que eles fizessem, que começaram a ser tão zelosos e começaram a acrescentar normas às leis e princípios às normas, e acabou por ser tão difícil que, a partir de certo ponto,
já estes preceitos acrescentados já se tornavam mais importantes do que a lei que Deus tinha confiado. É isso. Isto voltou a acontecer ali entre o terceiro, quinto século depois de Cristo. Passámos a idade da obscuridade e a partir de 1844, quando se volta a falar deste princípio, após Guilherme Miller fazer o seu estudo investigativo e aquele pequeno detalhe que Deus permitiu que acontecesse, que era um abanar de consciências para que as pessoas se aproximassem, voltou a existir outra vez um zelo enorme, volta a existir novamente que já tinha existido várias vagas durante a Idade Média, mas mais uma vaga novamente de perseguição, grande zelo, grande cuidado, mas quando as coisas estão estabelecidas, volta-se a começar a introduzir um princípio aqui, uma norma ali, uma cedência acolá, que vai estragando as coisas. E esta lição está-nos a falar precisamente de duas coisas diferentes, que é, que não fala aqui em detalhe, porque só fala da prostituta. Exato. Não fala da Virgem, da mulher imaculada, que é a Igreja. Mas é aquela que já esteve no caminho certo, a determinado momento começa a ficar deslumbrada com outras oportunidades, deslumbrada com aquilo que os reis podem oferecer e as vozes de muitas águas, como tu dizes, que águas representam grandes povos, grandes populações, começa a dar um entusiasmo que, para poder agradar a mais pessoas, vai minimizando os seus princípios. É uma cedênciazinha aqui, outra pequenina. Não é nada de especial. Exato. Não temos que ser muito radicais nestas coisas. Mas é o exemplo que vai aqui surgindo e que a pouco e pouco voltamos à história da esposa de Oseias. Ela, quando saiu de casa a primeira vez, não foi logo para ficar escrava novamente. Ela fez uma primeira escapadela. Voltou. Depois volta a ir com mais intensidade. Voltou. E este é o nosso nível de consciência. Quando nós vamos fazendo pequenas cedências, passamos a estar disponíveis para fazer cedências maiores e cada vez maiores, e o conseguir perceber claramente quais são as orientações que Deus nos dá através do seu Santo Espírito para estarmos atentos, começam a ficar cada vez mais distantes da nossa memória, da nossa consciência e da nossa capacidade de atenção. O povo de Deus no passado, a idolatria, tal como falamos na lição do trimestre passado, é um dos dois grandes pecados que ofendem nosso Deus. E o povo de Israel, constantemente nessa busca, foi cometendo esse pecado. E o exemplo que a lição nos traz é do casamento do profeta com uma meretriz. E as profecias nos dizem que, nos últimos dias, o povo de Deus, e como disse bem o Manuel, precisamos estar atentos para não abrirmos ou minimizarmos nossos princípios para agradar as pessoas. E isso é muito importante. Na quarta-feira, trazem um casamento fantástico. Ou seja, é o oposto do casamento de um profeta com uma meretriz. Isaac e Rebeca, Manuel. Mas aí tem um ponto a destacar. Abraão, já avançadíssimo de idade, confia essa missão no seu servo mais antigo, mas deixa algumas recomendações. E claro, aí às vezes aparece aquela questão que somos muito exclusivistas, muito duro, que Abraão pede que o seu servo jure, em nome de Deus, que daria uma esposa da linhagem hebraica e não de uma outra nação. Que aspecto aqui temos que explorar? Aqui existem coisas fantásticas que, quando nós fazemos uma primeira leitura e desapercebida, isto, bolas, é aquilo que hoje em dia é perfeitamente recusado, que são casamentos combinados. Exatamente. Isaac não teve opinião nenhuma e Rebeca veio sem conhecer o futuro marido. Amém. Esse é um aspecto que, quando nós fazemos uma leitura desavisada e descontextualizada, parece-nos completamente absurdo. Com certeza. Mas vemos aqui o cuidado e é preciso, se calhar, correndo o risco de atrasar um bocadinho a lição, que o tempo já não nos perdoa, voltar um bocadinho atrás. Isaac, um jovem de 20 anos, não se desvia nem foge do seu pai quando o seu pai lhe diz que é para se deitar em cima da lenha do altar e que está prestes a ser sacrificado, porque essa era a ordem de Deus. Isso implica que Isaac tinha um conhecimento do relacionamento do seu pai com Deus.
e uma perfeita vontade de servir e de não desapontar, no caso de Isaac, nem o seu pai, nem o seu Deus, que passava a ser o seu Deus. Passou a ser o seu Deus quando ele percebeu que o carneiro preso pelos chifres nos arbustos ali à volta era o seu remidor, porque senão ele teria morrido. E passa a existir aqui um relacionamento. E então ele não quer abandonar o seu pai, que é velho de idade, quer se manter ali e efetivamente confia que o cuidado do seu pai é para aquele que vai receber a promessa de ser o pai de uma grande nação, como da areia do mar. Porque Abraão já não teve a oportunidade de ver esta imensidão da nação à sua volta. Mas Isaac está confiante. E temos aqui um servo que também cumpre a função, não é o tema da lição de hoje, mas de um verdadeiro mordomo. Com certeza. A mordomia não é hoje o tema da nossa lição, Exato. mas que vos fique assim atrás da orelha, porque é algo extraordinário. E depois vemos a viagem espantosa que este mordomo tem e traz a sua esposa e cumpre de forma fantástica esta promessa que fez ao seu senhor e, no fundo, fez com o cuidado extremado de alguém que ele provavelmente pegou ao colo e que ele viu nascer como filho da promessa e sabia todo o cuidado que aqui existia. E a lição fala-nos que, da Mesopotâmia, de onde Abraão saiu, também havia idolatria. Com certeza. Mas havia ainda muito respeito pelo próprio Deus. Exato. E curiosidade em saber quais eram as diretrizes que Deus tem. Isso é e isto importante. nós vemos representado na atitude de Rebeca quando, não só quando tem o cuidado de dar de beber aos camelos, quando lhe é perguntado, e é aqui que faz toda a diferença, lhe é perguntado se ela deseja ir. Okay. Ela não foi contrariada, ela foi de livre e espontânea vontade. Sim, sim. É por isso que não é um casamento combinado, não é algo que foge do princípio que nós estávamos a falar. E ela vem, e nós percebemos que desta disponibilidade de Isaac em confiar no mordomo do seu pai, desta disponibilidade de Rebeca ao perceber a intervenção divina em todo este processo, ela decide embarcar nesta viagem de compromisso com o esposo, que era o herdeiro de uma promessa fantástica, e ela quer fazer parte desta mesma promessa, e amaram-se ambos. Foi um consolo para Isaac por causa da perda da sua mãe, mas percebemos que ela sempre esteve presente em apoiar a continuidade da promessa, falhando às vezes com a forma como trabalhou com Jacó, mas não é o tema da lição também hoje. Sim, e olhando para essa história, a lição diz aqui no segundo parágrafo que, por mais exclusivista que essa declaração pareça ser, que Abraão insiste ao seu servo para que não escolhesse uma mulher dos cananeus, diz a lição que a questão para Abraão era espiritual. Não é uma questão de etnia, não estava a ter, não casa com a tribo ou raça Y. Não era uma questão étnica, mas era uma questão espiritual. Era teológica e não nacional. Abraão entendia a relevância desses princípios. De sensibilidade ao culto do verdadeiro Deus. Amém. Podemos colocar assim desta forma. Com certeza. Não é? Era Sim. de estar disponível para ouvir o que Deus tem para me dizer. Amém. E este é algo que é extremamente fantástico. E que é uma lição para nós hoje. Nós muitas das vezes, quase um bocadinho como Sansão, queremos casar com aquela mulher ou com aquele rapaz que agradou os nossos olhos ou que tem um protagonismo na sociedade que é brutal. É o mais ansiado por todas as pessoas. Mas aqui este exemplo diz-nos: não te coloques em situações que podem vir a ser mais tristes e dificultosas na tua vida. Não te ponhas a jeito para que corra mal. Confia em Deus e busca na fonte em alguém que seja também temente a Deus e que o queira servir na mesma medida em que tu queres. E então ambos serão apoiados. Mas uma lição espiritual importante que nós estamos a retirar de um episódio de um casamento. Quinta-feira, e isso já é título de conclusão da nossa lição. A quinta-feira a gente quase que já fez a abordagem. A meretriz será julgada. E é assim, essa igreja não fiel vai ser julgada. Independentemente. E aqui nós até poderíamos mudar o título.
as mulheres serão julgadas. Com certeza. E Mulher no as sentido mulheres, profético. Do sentido profético, igrejas. Igrejas, exato. Ok? Porque todos nós somos chamados a julgamento. Exatamente. Uns para serem absolvidos Outros para serem e condenados. outros para serem condenados. E este é o aspecto que é fundamental nesta lição, que é, não vai ser, Deus é um Deus zeloso, é um Deus verdadeiro, e quando o mundo, e eu vou só ler esta frase, quando o nosso mundo chega a um ponto em que os corações endurecem o suficiente para que não haja mais arrependimento, não faz sentido continuar a história e permitir que o sofrimento desenfreado do pecado continue. E é este Deus de amor que estivemos a estudar no trimestre passado que diz que tudo tem o seu limite e Ele não pode permitir que o sofrimento possa continuar. E é por isso que depois em Apocalipse 21:4 diz lá: enxugará dos olhos toda a lágrima e não haverá mais sofrimento, nem dor, nem doença, nem morte, etc, etc. Porque há um momento em que tem que dizer chega. Já se percebeu neste grande conflito quem é que foi o grande prejuízo ou prejudicador, se é que esta palavra existe, Exato. de todo o mundo e de todo o universo, e há um momento em dizer chega. Amém. E agora, quem se arrependeu e aceitou a remissão dos seus pecados pelos méritos de Jesus, tem a sua veste purificada e branca, e esse é o símbolo também que acontece no Apocalipse, e com certeza o vamos estudar em alguma lição um bocadinho mais à frente. Okay. Quem entendeu ter a sua satisfação própria, aproveitar dos deleites do momento, etc, etc, Deus não vai ter como inocente, porque todos os avisos e todas as oportunidades foram concedidas para que tomasse a sua decisão. E permite-me só dizer, assim como Rebeca optou por ir, também a nós nos é feito o desafio de ir, porque a nossa conversão e a nossa ligação com Deus é de irmos a Ele. Não é que Ele venha ter connosco, porque aqui não há nada que preste, aqui nas redondezas. Exato. Mas nós nos desviamos, nós abandonamos, e agora podemos ir, podemos ser purificados, podemos ser cobertos com o manto da justiça e podemos ter a condição de vida que Deus tinha planeado para nós inicialmente. Amém. Muito obrigado. A lição chegou ao fim. Foram lições fantásticas que tiramos do casamento, dessa nossa relação como igreja, com o próprio novo que é Cristo. Queremos pedir a todos que continuemos a estudar as lições da Escola Sabatina, porque dela nós extraímos várias lições importantes. Mas não quero fazer assim a título de conclusão daquilo, de um resumo básico de tudo quanto a gente abordou aqui, dos diferentes casamentos e das diferentes lições que nós extraímos da nossa lição. Tendo falado já de todos os casamentos, aquilo que me apraz falar é do casamento em que Jesus faz o seu primeiro milagre, as bodas de Caná, que João no capítulo fundo 2. está aqui englobado na parte final da lição. Exato. Nós somos humanos, nós podemos ter falhas, mas aquele que deu origem ao primeiro casamento e que criou Adão e a mulher a partir da costela de Adão e que abençoou o primeiro casamento, foi aquele que abençoou também o casamento nas bodas de Caná, completando e impedindo que aquela festa pudesse ficar arruinada, porque quando faltava o sumo de uva, era sinal que faltava bênção e alegria naquele casamento. E preparação. E antecipação, lá está. E provisão. Exatamente. E o Senhor Jesus abençoou aquele casamento como manifestando não só a bênção para aquele casal, mas através daquele exemplo dizer que ainda abençoa o matrimónio, o leito sem mácula, como a própria Bíblia diz, e que é este tipo de relacionamento que Ele está ansioso de poder ter com cada um de nós. Amém. Que Deus nos possa abençoar e vamos fazer a oração final. Querido Jesus, nós lhe agradecemos imenso por esse estudo maravilhoso. Quantas lições importantes retiramos de uma das grandes e belas instituições que tem sido alvo de ataque do inimigo, porque é uma das instituições que garante o sucesso de uma nação e a grandeza de uma igreja. Querido Pai, de forma especial, primeiro venha abençoar todos os casamentos. Amém. Mas, acima de tudo, que o nosso casamento com Cristo, que as quebras de relacionamento que nós tivemos ao longo do caminho, que o Senhor nos receba nas tuas santas mãos, como sempre, nos perdoando e nos purificando. Esteja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um bom sábado e um bom estudo da lição da Escola Sabatina.